Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vou fazer um comparativo de dois fundos imobiliários de base 10, o BTCI11 com o KNSC11. Qual deles é melhor para se investir no momento? Qual deles tem apresentado assim melhores oportunidades? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Lembrando que os dois são excelentes fundos para se investir atualmente. Lembro que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar para entender melhor se algum deles se encaixa nos seus critérios de investimento. Então fique comigo aí até o final do vídeo, porque no final, como de costume, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem apresentado melhores indicadores. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, uma maneira de você mostrar o seu apoio. Depois deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses fundos imobiliários. Eu pessoalmente tenho o BTCI11 e estou pensando em colocar o KNSC11, mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Então vamos começar aqui pelo BTCI11. Ele é um fundo da BTG Pactual, que é a sua gestora. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,75. Seu dividend yield está de 12,68% e nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota ele pagou o valor de R$ 1,23. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, em dividendos você já teria recebido R$ 1,23. Essa desvalorização aqui vamos desconsiderar, já que houve um desdobramento das suas cotas e o site aqui ele não calcula da maneira correta. Beleza? Aqui podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 10,09, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 9,75. Então no momento seu preço está abaixo do que seria o seu preço justo, então ele está com desconto. E se levarmos em consideração o seu P sobre VP, que está de 0,97, ele está com desconto aqui de 3%. Então está apresentando assim uma boa oportunidade de investimento, já que fundos imobiliários de papel é sempre aconselhável você comprar ele com desconto ou abaixo do seu preço justo, mas nunca pagar mais caro por um fundo imobiliário de papel, mesmo que o fundo seja considerado bom. Atualmente o BTCI11 ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão. Ele tem um caixa aqui de 27 milhões disponível aí para que ele possa fazer futuros investimentos. Podemos ver aqui também que ele está tendo um crescimento com respeito aos seus rendimentos mensais, pelo menos nos últimos 3 anos, os seus dividendos no acumulado geral anual têm crescido, então esse é um ponto bastante positivo. Podemos ver também que ele tem um número de cotistas aqui de 123 mil cotistas. Ele tem uma liquidez diária muito boa também, superior a 2,1 bilhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado, ele anunciou aqui no dia 8/11 e vai realizar o pagamento agora na próxima semana, no dia 16/11, o valor aqui de 9 centavos,7. Então ele diminuiu um pouquinho se compararmos com o mês anterior, ele vinha pagando aqui 10 centavos por cada cota. O impacto nos rendimentos do BTCI11 foi por causa do IPCA, já que a maioria dos seus CRIs estão indexados a esse indexador, como o IPCA nos últimos meses veio abaixo da expectativa, então isso impactou negativamente na receita do BTCI11. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico de dividendos, pelo menos aqui do ano de 2016, vamos considerar aqui do ano de 2017 para cá. O seu fundo de papel, ele oscila bastante, alguns rendimentos, porém podemos ver aqui que do ano de 2022 até 2023, seus rendimentos têm ficado mais estáveis. E é notável também o crescimento que ele teve, se compararmos aqui do ano de 2017 até esse ano de 2023. Ele está pagando um pouquinho menos do que o ano de 2022, mas devemos levar em consideração que pelo menos no início aqui do ano de 2022, do mês de janeiro até no mês de julho mais ou menos, o IPCA ele estava muito elevado. Então o BTCI11 acabou assim pagando excelentes rendimentos a seus cotistas, chegando aqui a um valor superior a 13 centavos por cada cota. Se o IPCA voltar a ficar bastante positivo, bastante elevado, o BTCI ele vai ter uma receita maior e consequentemente ele vai distribuir um dividendo maior para os seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial podemos conhecer um pouquinho melhor desse fundo. Atualmente o BTCI11 ele é um dos fundos mais antigos que existe. Ele teve início aqui no mês de maio de 2028. Então realmente faz muito tempo de existência, já passou aí por vários momentos bons e ruins na economia e até hoje tem permanecido aí entregando bons rendimentos aos seus cotistas. Atualmente o BTCI11, como aqui menciona, ele tem o perfil
de investimento high grade quer dizer o quê? Aqui ele mesmo menciona. As operações high grade são aquelas emitidas por companhias de grande porte e com baixo risco de crédito. Então é muito mais difícil as empresas que pegaram dinheiro com o BTCI 11 dar algum calote nesse fundo. Não quer dizer que não possa acontecer. Isso é renda variável, tudo é possível, mas é muito mais difícil do que aqueles fundos considerados high yield, que têm um maior risco de crédito. Como eu já mencionei, sua gestão é feita pela BTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano e um ponto positivo que ele não cobra taxa de performance. Aqui podemos ver o demonstrativo financeiro do BTCI 11. O último mês aqui é o mês de agosto, então ainda não tem esse relatório do mês de setembro, mas vamos considerar aqui com respeito ao mês de agosto, que vocês podem ver como a sua receita dos seus CRIs diminuíram bastante se compararmos com os meses anteriores. No mês de agosto ele teve uma receita aqui dos seus CRIs de 5,6 milhões de reais, bem diferente dos meses anteriores, que era ali na faixa dos 11, 9, 10 milhões de reais. Como eu falei, impactado pelo índice IPCA. Então no final do mês ele teve aqui uma receita líquida de 7,5 milhões de reais, bem inferior também aos meses anteriores. E no final, tirando aqui as suas despesas operacionais, ele ficou com uma receita líquida de 6,7 milhões de reais. Então, no mês de agosto, ele fez aqui um lucro de 7 centavos por cada cota. Como ele tinha uma reserva acumulada dos últimos meses, ele usou essa reserva para poder distribuir aqui 10 centavos correspondente ao mês de agosto. Então, como nesse mês de novembro ele anunciou ali 9 centavos,7 por cada cota, que é referente à sua receita do mês de outubro, então é muito provável que sua receita mensal veio maior, porém, como ele não tem mais reserva acumulada para poder distribuir, ele pagou assim um rendimento um pouco menor. Porém, nota-se então que sua receita no mês de outubro veio maior do que aqui no mês de agosto. Vamos esperar os seus próximos relatórios gerenciais para poder conferir isso. Infelizmente, o BTCI 11 ele tem o costume de demorar bastante para poder entregar os seus relatórios gerenciais, o que acaba não sendo muito bom porque a gente fica aí com 2 meses de atraso praticamente com respeito aos seus relatórios. Nesse gráfico aqui podemos ver a sua rentabilidade desde que ele começou, tirando como referência aqui o ano de 2011 até agora 2023. Podemos ver que no decorrer do tempo o BTCI 11 ele tem superado o IFIX, o CDI e o índice IPCA. Então, apesar de ser um fundo de papel, no decorrer do tempo ele tem conseguido superar em rentabilidade esses 3 índices. Aqui embaixo nós podemos ver os seus indexadores com respeito aos seus CRIs, que é o seu principal tipo de investimento atualmente. Podemos ver que ele tem aqui indexadores o IPCA e o CDI. 61% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 7,1%, e 36% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa aqui de 2,9%. Tem também aqui 3% indexados ao índice IGPM, com uma taxa de 8,4%. Então, suas taxas aqui, como eu falei, são de ativos considerados seguros. Então, o BTCI 11 ele é um fundo high grade, aquele fundo que traz uma menor rentabilidade, porém, traz muita segurança nos investimentos. Embaixo aqui também nós podemos ver a sua alocação por segmento, no caso qual é o segmento de atuação dos seus principais domadores de crédito. Podemos ver que são empresas do setor de logística, empresas do setor residencial, no caso construtoras, shoppings, varejo, entre outras. Então podemos ver que o segmento de logística aqui domina praticamente. Aqui embaixo nós podemos ver os CRIs que atualmente ele tem. Ele vai falar aqui quem é o devedor, a qual índice ele está indexado, a taxa de juros fixa, a duração desse contrato e o valor emprestado. Ele também menciona aqui a porcentagem do patrimônio líquido do BTCI 11 investido em cada um deles. Um ponto interessante é que ele só tem um ativo que está com um valor superior a 5% do seu PL. E todo o restante aqui está abaixo de 5%. Então mostra assim que o BTCI 11 ele não tem concentração em apenas alguns devedores. Então isso é um ponto importante porque ele diversifica os seus investimentos, diminuindo assim os eventuais riscos. Podemos ver aqui que atualmente ele tem um valor investido em CRIs de 843,8 milhões de reais, o que corresponde a 82,4% de todo o seu patrimônio. Ele também tem aqui alguns fundos imobiliários que atualmente ele investe, são esses 7 aqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem um pouco mais de 83,7 milhões de reais investidos, o que corresponde a 8,2% de todo o seu patrimônio. Ele também tem aqui ativos da renda fixa, com o valor investido de 96,7 milhões de reais, que corresponde a 9,4% de todo o seu patrimônio. Agora vamos analisar aqui, pessoal, o KNSC 11.
um fundo da Kinea, atualmente sendo negociado a R$ 8,90, com dividend yield de 11,80% e nos últimos 12 meses por cada cota já pagou valor em dividendos de R$ 1,05. Ele está aqui também com uma valorização nos últimos 12 meses de 2,42%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota seria os R$ 9,03. Aqui não está atualizado depois do desdobramento das suas cotas, então seria aí os R$ 9,03. Como vimos aqui, ele está sendo negociado a R$ 8,90, então ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Então ele está aqui muito próximo do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais, conta com um pouco mais de 41 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 107 mil cotistas e uma liquidez diária muito boa, superior a 2,6 milhões de reais. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver que seu último anúncio de rendimentos foi de 8 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e essa próxima semana, lá na terça-feira, ele vai realizar o pagamento desse valor em dividendos. Aqui temos o seu histórico de dividendos, pelo menos aqui do ano de 2020 até agora 2023. O seu fundo de papel ele oscila bastante com respeito aos seus rendimentos e é notável que seus rendimentos caíram, se compararmos esses últimos 3 anos. Porém, isso não faz dele um fundo ruim para se investir. Sabemos que fundos de papel eles dependem muito dos seus indexadores. Lá no relatório gerencial vamos entender um pouquinho como os seus CRIs estão indexados. Então vamos ver aqui agora o seu relatório gerencial. Lembrando que o KNSC11 ele também é um fundo de papel de base 10 e seu principal investimento atualmente praticamente ele só investe em CRIs. E como vocês podem ver aqui logo no início do relatório gerencial, ele menciona que ele tem aqui CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média de 8,59%, que é uma boa taxa, e CRIs indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 3,64%. Mais adiante nós vamos ver a porcentagem de cada um deles. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no mês 10 de 2020, então faz pouco tempo de existência. Se compararmos com o BTC11, ele tem uma taxa aqui de administração de 1,20% ao ano. Ele não cobra taxa de performance também, e a sua gestora é a Kinea. Como já mencionei em outros vídeos, para mim é a melhor gestora de fundos imobiliários atualmente. Aqui nós podemos ver o seguinte, a sua alocação por indexador. 57% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e o restante estão indexadas aqui ao índice CDI e a Selic, que segue a taxa de juros. Então podemos ver que ele é bem balanceado, apesar dele ter uma exposição maior ao IPCA 11, porém tem uma boa porcentagem também indexadas ao índice CDI. Como o IPCA ele não veio muito bom nesses últimos meses, então isso impactou diretamente também no KNSC 11 com respeito à sua receita mensal. Mais adiante, lá no demonstrativo de resultados, eu vou mostrar para vocês. Aqui também podemos ver a sua alocação por setor, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver aqui que é do setor residencial, do setor de escritórios, cada um deles com 34% e 33%. Temos também do setor de logística com 14%, shoppings com 8% e corporativo com 8%. Aqui no seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de outubro, podemos ver que ele teve uma receita aqui de 11,8 milhões de reais. Então essa foi somente a sua receita dos seus CRIs. Se compararmos com alguns meses anteriores aqui, que ele vinha aqui na faixa dos 15 milhões, 13, 16 milhões de reais. Então podemos ver que nesses últimos meses, pelo menos nesses 3 últimos, ele sentiu bastante com respeito ao índice IPCA. Então no final, tirando aqui as suas despesas e o seu lucro, ele teve um resultado líquido aqui de 10,8 milhões. E ele distribuiu o valor de 10,6 milhões, mostrando assim que ele gerou uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então ele gerou uma receita aqui de 8 centavos,10 por cada cota. Estou levando aqui em consideração o desdobramento e ele pagou 8 centavos por cada cota. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele ainda tem um resultado acumulado, não distribuído, de 52 centavos por cada cota. Mas aqui não está levando em consideração o desdobramento. Então seria no caso 5 centavos,2 por cada cota, que ele ainda tem disponível para poder aí entregar de rendimentos aos seus cotistas. E aqui por final vocês podem ver todos os CRIs que atualmente o KNSC11 ele tem. Vocês vão ver quem é
o devedor desse CRI, a qual índice ele está indexado, a sua taxa de aquisição, o valor investido em cada um deles e também o PL, né, a porcentagem de patrimônio do KNSC11 investido em cada um. Podemos ver aqui que ele também não tem concentração. Agora, pessoal, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, podemos ver que o KNSC11 ele tem um preço mais acessível do que o BTCI11, então ele custa menos, então você vai ter que investir um valor menor para poder adquirir uma cota dele. Em questão de dividend yield, o BTCI11 ele está com dividend yield um pouco melhor, apesar das taxas do BTCI11 elas serem um pouco inferiores ao do KNSC11, mesmo assim ele tem conseguido entregar um rendimento melhor do que o KNSC11. Em questão de preço sobre VP, o BTC11 está com desconto de 3%, o KNSC11 está sendo negociado no seu preço justo. Em questão de liquidez, eles têm uma liquidez bem parecida, superior a 2 milhões de reais, porém o KNSC11 tem uma liquidez um pouco melhor. Em questão de patrimônio, os dois superam 1 bilhão de reais, porém o KNSC11 tem um patrimônio um pouco maior. Em caixa, o KNSC11 se destaca com caixa maior, então ele tem um maior poder de investimento. Em questão de cotistas, o BTC11 ele tem um número maior de cotistas do que o KNSC11. Em questão de gestora, a Kinea é muito superior ao BTG Pactual. Aqui também podemos ver com respeito à taxa, né? Administrativa, o BTC11 destaca cobrando uma taxa menor do que o KNSC11 e um ponto positivo é que nenhum dos dois cobra taxa de performance. Então, pessoal, esse é o comparativo do BTC11 com o KNSC11. Na sua opinião, qual deles é melhor para se investir? Deixe aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e deixe nos comentários se você já investe em algum desses fundos imobiliários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.